Olá a todos. Hoje quero tratar o conceito teísta de Deus, analisando filosoficamente alguns aspectos. Então, quando as principais religiões, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo falam de Deus, a que é que se estão a referir? E tipicamente, quando estas principais religiões falam de Deus, estão-se a referir a um Deus particular, ou seja, ao Deus teísta. E aliás, quando em filosofia nós questionamos, será que Deus existe? Vamos estar a referir a este tipo de Deus, com estes atributos. Então, por Deus teísta, entende-se o Deus com os seguintes predicados ou com os seguintes atributos ou características. Primeiro, o Deus teísta é um Deus que é omnipotente, ou seja, pode fazer tudo. Segundo, é omnisciente, ou seja, sabe tudo. Terceiro, é sumamente bom. Isto quer dizer moralmente perfeito. Quarto, é criador, no sentido de que criou o universo e ele próprio não foi criado. E por fim, é pessoa. Pessoa aqui quer dizer apenas que é um sujeito com estados mentais. Estados mentais como crenças ou desejos. E é e não é apenas uma força da natureza. Não é uma força da natureza sequer. Portanto, é um ser que é capaz de estabelecer uma relação com as suas criaturas. E tanto o cristianismo como o judaísmo ou o islamismo defendem a existência deste Deus teísta com estes predicados ou atributos, ainda que muitas vezes lhe deem diferentes nomes. Por vezes, alguns chamam Alá, outros chamam Yahvé, mas estão todos a referir-se à mesma entidade, ao mesmo ser, com estes atributos ou características. Esta concepção teísta de Deus distingue-se de outras concepções de Deus, tal como o deísmo. O deísmo defende que Deus é criador, mas não intervém nem se importa com a sua criação. Portanto, no deísmo, Deus apenas tem o poder suficiente para criar o universo, mas não se relaciona com o universo, nem tem que ser sumamente bom. E o Deus teísta também não se pode confundir, ou o teísmo não se pode confundir com o panteísmo. No panteísmo, Deus não é distinto de todo do mundo. No panteísmo, Deus e o mundo, Deus e o universo seriam a mesma coisa. Então, o que é o teísmo? De acordo com um grande filósofo da religião atual, que é o Richard Swinburne, o teísmo é a tese de que há uma pessoa sem um corpo, isto é, um espírito, que é eterno, livre, capaz de fazer qualquer coisa, conhecer tudo, é perfeitamente bom, é o objeto apropriado da adoração humana e obediência, o Criador e o sustento do universo. Cristãos, judeus, muçulmanos, são todos nesse sentido teístas. São todos neste sentido teístas porque todos acreditam neste Deus com estes atributos. Todos acreditam nesta entidade com estas características. Mas será este conceito teísta de Deus um conceito consistente? Será que estamos aqui perante um conceito bem definido? Ou será que este conceito poderá gerar alguns problemas filosóficos? E, portanto, para começar esta discussão, gostaria de colocar esta questão. Será que o conceito de Deus teísta é coerente ou consistente, ou ele próprio envolve algum tipo de contradição? Isto é importante, pois se o conceito teísta de Deus for inconsistente, tal como o conceito de 2 mais 2 igual a 5, ou o conceito de quadrado redondo, ou o conceito de irmão, filho único, então, se o conceito de Deus for inconsistente, então este Deus será impossível. Ou seja, o que quer dizer que não existe, nem sequer poderia existir. Porque estávamos a falar de uma contradição a nível lógico.
Foquemos então para fazermos a nossa análise filosófica no predicado ou no atributo da omnipotência. Será que o conceito de omnipotência é um conceito que está em ordem ou haverá aqui problemas em termos de consistência? Para analisar isso, podemos começar por referir que no teísmo um dos atributos centrais de facto é a omnipotência e tipicamente há uma definição muito intuitiva da omnipotência que é a seguinte: um ser omnipotente é aquele que pode realizar qualquer ação. Ou seja, não há limites ao que um ser omnipotente pode fazer. Tem a capacidade para fazer tudo, de acordo com esta primeira definição. Portanto, de acordo com esta primeira definição, a omnipotência é ter a habilidade de fazer absolutamente qualquer coisa. Contudo, pode-se questionar esta definição filosoficamente, pois se esta definição de D1 for realmente plausível, é muito fácil levantar uma objeção para a omnipotência de Deus, nomeadamente encontrar alguma coisa que ele não possa fazer. Ou seja, de acordo com esta definição, Deus tem a capacidade de fazer absolutamente tudo. Mas nós podemos questionar que este conceito é inconsistente, porque podemos encontrar um contra-exemplo. Ou seja, uma coisa para a qual Deus não poderia fazer e, portanto, ele não poderia ser omnipotente. Um desses casos aparece, por exemplo, nos Simpsons, num dos episódios, em que uma das personagens principais pergunta: poderia Jesus fazer ou cozinhar um burrito? Um burrito é uma comida mexicana. Poderia Jesus cozinhar um burrito tão quente que ele próprio não conseguisse comer? E nós vemos que este tipo de pergunta gera paradoxos. Porque, por um lado, se o fizesse, então não seria omnipotente, e por outro, se não o fizesse, também não seria omnipotente. É interessante que os autores desta série estão-se a basear num dos argumentos famosos da filosofia que se chama-se paradoxo da pedra. E o paradoxo da pedra tem a seguinte estrutura. Olha, veja. Ou Deus pode ou não pode criar uma pedra que ninguém consiga levantar. E é fácil ver que a partir desta primeira premissa conseguimos derivar a conclusão que Deus não pode ser omnipotente. Pois, por um lado, se Deus pode criar uma pedra que ninguém consiga levantar, então ele não é omnipotente, uma vez que ele não pode levantar a pedra em questão. Ou seja, há uma coisa que ele não vai conseguir fazer. E, portanto, se a omnipotência quer dizer fazer tudo, então Deus não pode ser omnipotente. Por outro lado, se Deus não pode criar a pedra, uma pedra que ninguém consiga levantar, então ele também não será omnipotente, mais uma vez, ele não poderá criar aquela pedra em questão. Portanto, de uma forma ou de outra, Deus não é omnipotente. E se não há qualquer Deus omnipotente, então não há o Deus teísta. Porque, de acordo com a definição que nós vimos inicialmente, o Deus teísta implica que Deus é omnipotente. Mas, de acordo com este argumento, Deus não é omnipotente. Mas pensem lá, será este realmente um bom argumento? Se vocês analisarem, o argumento é válido. Agora a questão é, será este argumento sólido? E como é que nós podemos questionar este argumento? Uma possível objeção a este argumento será dizer que a definição inicial que nós demos, lembram-se, aquela definição de omnipotência que diria que não há limite ao que Deus pode fazer, ou seja, ser omnipotente é capacidade de fazer absolutamente tudo. Podemos criticar essa definição e dizer que essa primeira definição não é uma boa definição de omnipotência. Porquê? Porque essa definição gera este tipo de paradoxos. E, aliás, o Tomás de Aquino, na Suma Teológica, apresenta outra definição da omnipotência que permite bloquear este tipo de argumento. Tomás de Aquino parece sugerir uma revisão da definição da omnipotência
mais consistente, mais plausível. E de acordo com Tomás de Aquino, um ser omnipotente pode realizar qualquer ação que seja possível. Olha, reparem, é diferente da primeira definição. Quando na primeira definição diz que Deus pode fazer absolutamente tudo, nesta segunda definição só estamos a dizer que um ser omnipotente pode realizar qualquer ação que seja possível. E, portanto, de acordo com esta definição, Deus não tem que fazer quadrados redondos. Ou seja, mesmo que Deus não consiga fazer quadrados redondos, Deus continua a ser omnipotente. Porquê? Porque fazer quadrados redondos implica uma contradição, implica uma impossibilidade. Ou Deus, de acordo com esta definição, D2, não tem que fazer um irmão que seja filho único. Porquê? Porque essa é uma ação impossível. E de acordo com Tomás de Aquino, Deus só pode fazer coisas possíveis. Olha, reparem, se nós adotarmos esta definição 2 em vez da primeira definição, parece que o paradoxo da pedra não será sólido. Porquê? Porque fazer uma pedra tão pesada que ninguém consiga levantar parece ser uma ação impossível. Mas, de acordo com a definição 2, Deus só pode fazer ações possíveis. Portanto, temos aqui uma forma de bloquear o argumento anterior. Portanto, e é tipicamente a definição de D2 que é mais aceitada atualmente quando se diz que Deus é omnipotente. Ou seja, quando se diz que Deus é omnipotente, não quer dizer que Deus tem a habilidade de fazer tudo, porque isso vai gerar paradoxo, como o paradoxo da pedra, mas sim, um ser omnipotente, ou Deus sendo omnipotente, só pode fazer ações que sejam possíveis. Ou seja, Deus não pode fazer o impossível, nem Deus pode fazer coisas contraditórias, como 2 mais 2 igual a 5, ou quadrados redondos. Mas podemos questionar, será que esta definição de D2 é realmente plausível? Ou será que temos aqui novamente uma contradição e será que os problemas continuam? E podemos dizer que esta definição de D2, apesar de atualmente ser a mais aceite, também tem alguns problemas. Porque nós podemos formular contra-exemplos. Ou seja, podemos imaginar uma coisa que seja possível, vamos imaginar uma coisa que seja possível, mas que Deus não possa fazer. Se houver uma coisa que seja possível e que Deus não possa fazer, então nós temos aqui um contra-exemplo. E, portanto, Deus não seria omnipotente de acordo com esta definição de D2. Vamos a exemplos simples. Por exemplo, a ação de mentir. A ação de mentir é bem possível. Mas Deus não a poderia fazer. Então, conclusão, Deus não é omnipotente, porque há aqui uma ação possível que Deus não a pode fazer. Ou, por exemplo, quebrar promessas. Quebrar promessas também é uma ação possível, não envolve qualquer contradição. Nós, às vezes, podemos também quebrar uma promessa. Por exemplo, até de acordo com o utilitarismo, se isso maximizar a utilidade esperada, até seria correto quebrar uma promessa se for para gerar maior felicidade para o maior número, de forma imparcial. No entanto, para Deus, Deus não pode de todo quebrar promessas de acordo com uma perspectiva mais deontológica. Mas então, temos outra vez aqui uma ação que seria possível, mas que Deus não poderia realizar. Outro caso. Ser o autor de um livro cujo único autor é essa de Queiroz. Mais uma vez, esta é uma ação possível, ser o autor de um livro cujo único autor é essa de Queiroz. Estamos aqui perante realmente uma ação possível e temos vários casos, como os maias, mas Deus não a poderia realizar. Esta ação só pode ser realizada por essa de Queiroz. E, portanto, mais uma vez, parece que Deus não é omnipotente, porque há uma ação que Deus não poderia realizar e essa ação seria possível. Então, fica aqui o problema. Como resolver estes problemas? Nós vimos aqui alguns 3 tipos de contra-exemplo. Primeiro, a ação de mentir, quebrar promessas, ser autor de um livro cujo único autor é essa de Queiroz. Todas estas ações são ações possíveis, mas Deus não as poderia realizar.
E, portanto, isto seria um contra-exemplo da definição de D2, porque um ser omnipotente pode realizar qualquer ação que seja possível. Então, isto tem como consequência que Deus não seria omnipotente. E tinha como consequência que Deus teísta não poderia existir, porque o Deus teísta implica que ele seja omnipotente e que possa realizar qualquer ação que seja possível. Mas estes contra-exemplos dizem que Deus não pode realizar qualquer ação que seja possível. Então, como resolver este problema? Pensa, que resposta é que darias a este problema? Como é que tu achas que se poderia responder a este problema? Tenta encontrar, tenta encontrar uma, tenta encontrar uma forma de contornar este problema e tenta apresentar uma definição melhor da omnipotência que não gere este tipo de problemas. Portanto, bora lá pensar.